Com a criação da série Viver de FIIs, que já tem mais de um ano aqui no canal, o número de pessoas interessadas nesse tema que me acompanha tem crescido bastante, sobretudo porque pegamos uma boa janela para fundos imobiliários com alto pagamento de dividend yield e com preço a valor patrimonial baixo, que inclusive são dois principais indicadores usados nessa indústria. Mas o uso incorreto desses indicadores pode ser o maior erro que o investidor de fundos imobiliários ele pode cometer. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar vocês sobre a próxima turma do Viver de Renda, vai abrir no dia 7 de agosto. E para quem quiser entrar na lista de espera, há um link aqui na descrição. Lembrando, para quem não conhece, o Viver de Renda é meu curso de educação financeira, vai para a sua 22ª turma, e lá nós temos a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de investimentos, finanças, dinheiro, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de alocar o seu capital em diferentes ativos, moedas e até países. Isso feito ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas. Para quem quiser mais informações, lista de espera. Eu vou lembrar também que nesse vídeo eu vou passar alguns dados para vocês e é um questionário dentro da plataforma da Tuto, uma startup de gamificação que vocês podem responder, ir acumulando pontos e trocar por benefícios, como por exemplo relatórios da Speech, a nossa casa de análise, com recomendação de fundo imobiliário, de fundos no geral, de renda fixa, de ações, tudo isso trocando os pontos que vocês gratuitamente conseguem e fixando mais o aprendizado do conteúdo que vocês veem aqui no Você Mais Rico. Para quem quiser, o link também está na descrição. Agora, falando do assunto do vídeo, é fato, ninguém nega, que o brasileiro ele é um apaixonado por imóveis. Durante muito tempo, inclusive, a ideia do brasileiro de construção de patrimônio estava ligada ao mercado imobiliário, principalmente porque tivemos aí, antes do Plano Real, de 1954 até 94, 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4. Se a gente pega a inflação acumulada da década de 80 até o Plano Real, nós falamos de trilhão, foram trilhões por cento de inflação acumulada. E nisso, como terras são escassas, Deus não fará mais delas, como meu sócio Thiago Nigro vive falando, o imóvel acaba tendo uma proteção natural contra a inflação. Fora isso, também é um aspecto até social. Há ditados que mostram como o imóvel é importante, como aquele que diz que quem casa, quer casa, o que é excelente para bancos que podem fazer um financiamento e ter um LTV de 35 anos do cliente. Mas o meu assunto aqui não é nem essa casa para a pessoa morar, mas sim o investimento imobiliário em si. Porque, pensando naquela pessoa que quer fazer renda com o mercado imobiliário, ela pode comprar um imóvel para colocar para alugar, o que é inclusive o que muita gente faz aqui no Brasil. E eu particularmente não acho um bom negócio de forma geral, a não ser que você tenha uma holding, você, por exemplo, não faça isso como pessoa física, tenha um patrimônio bom a ponto de poder diversificar imóveis, consiga comprá-los por um preço baixo, através de um leilão imobiliário, por exemplo, que já deixa um spoiler do que pode vir a aparecer aqui no canal, tá, gente? Mas não vou falar muito desse assunto agora. O fato é que as pessoas, quando querem alugar um imóvel para fazer renda, geralmente investem boa parte da economia que elas têm em um único imóvel, muitas vezes fazendo um financiamento que vai ficar caro ao longo do tempo, que eles tentam pagar com a renda que vem do aluguel, mas esse aluguel se soma na renda da pessoa e facilmente bate a alíquota máxima de imposto de renda para a pessoa física, de 27.000%. E se o inquilino sai do imóvel, primeiro que ele pode ter ficado inadimplente, pode ter quebrado parte do imóvel, e você pode ficar meses com uma despesa a mais de condomínio, de reforma, e sem aquela fonte de renda que você usava para complementar a sua vida. Sendo que tudo isso poderia ser resolvido trocando essa concentração de patrimônio em um único imóvel por uma carteira de fundos imobiliários. Inclusive, eu consegui convencer a minha avó a fazer isso, e ela ficou extremamente satisfeita. Porque ao invés de ter a dependência de um único inquilino, agora ela tem centenas de inquilinos. E não é ela que tem que falar com esse pessoal, porque você tem gestoras fazendo esse trabalho. Além disso, se lá ela pagava 27.000% de imposto de renda, aqui ela não paga nada, porque os dividendos são isentos. Se lá havia dependência de um locatário, aqui é muito menos dependência. Se lá havia o risco de um imóvel ficar vago e você perder muita renda, aqui ainda existe esse risco, mas ele é minimizado por conta da diversificação. Sem falar que você consegue se expor a setores muito atrativos que uma pessoa física provavelmente não conseguiria fazer sozinha, como por exemplo, ser dono de parte de um shopping, agências bancárias, hospitais, exposição ao agronegócio, também ao mercado imobiliário em si através de dívidas, lajes comerciais nos pontos mais caros do Brasil. E na hora de vender, talvez fosse a única vantagem do imóvel tradicional, porque lá você conseguiria até ficar isento de imposto se o imóvel tivesse um preço de até 440 mil reais. E passando disso, se comprasse um outro imóvel em 6 meses, não há imposto. E lá é 15%. Aqui nós temos 20% de imposto em fundo imobiliário, que muitos veem como uma desvantagem nessa comparação, mas vamos lembrar também
que existe a figura da compensação de prejuízos. E usando corretamente isso, você nunca paga imposto de renda. Eu, por exemplo, em toda a minha vida paguei uma única DARF de FIIs, sendo que eu invisto nesse mercado há bastante tempo. Muito antes dele cair nas graças das pessoas devido a todas as vantagens que eu falei aqui, que felizmente as pessoas começaram a saber que existiam graças à popularização da educação financeira através da internet. Inclusive, pensando um dado da B3 muito interessante, eu comecei a investir em FIIs lá por 2012, 13. O mercado tinha nessa época, como vocês podem ver, uns 100 mil investidores. E parece muito pouco, né? Mas vamos lembrar que a bolsa tinha uns 600. Então, ambos os mercados eram muito pequenos. Hoje, se a gente pega, e isso começou principalmente a partir de 2017, nós tivemos uma explosão de pessoas investindo em fundos imobiliários, inclusive com crescimento durante um período de baixa dos FIIs, que foi o ano de 2022, tendo mais de 2 milhões de CPFs que investem nesse mercado. E aí, quando eu digo CPFs, eu já estou dando uma outra característica desse mercado, que é dominado pelas pessoas físicas. Muitas delas com uma baixa educação financeira e que escolhem muito mal seus ativos. Ela pega as mensagens pela metade, como por exemplo o fato de que o dividend yield é muito importante para um fundo imobiliário e de que, olha, é bom que você compre fundos imobiliários com o preço abaixo da sua cota patrimonial. E aí simplesmente alguns pegam e falam, caramba, então aqui eu tenho 2 dados, baixo toda a lista dos fundos imobiliários, alinho lá por quem tem maior dividend yield, com menor preço sobre seu valor patrimonial, faço o cruzamento dos dois e vou comprar a carteira mais vencedora de fundos imobiliários do Brasil. Só que isso, na verdade, pode ser uma grande armadilha. Há várias que a pessoa física cai, como, por exemplo, não diversificar o patrimônio, investir através de dicas, vender no desespero, investir nos ativos que mais valorizaram, pensando que eles vão continuar a valorizar, não entender a diferença entre FIIs de tijolo e FIIs de papel, que tem um funcionamento realmente muito diferente. Mas de todos, eu considero que esse é o pior. E olha que eu já vi muita gente com bastante tempo de exposição ao mercado fazer esse tipo de análise simplória e no final fazer maus negócios. Até que o mau negócio aconteça, a pessoa acaba mudando. E por que eu digo isso? Porque, dando um exemplo primeiro teórico, para depois a gente partir para a parte prática, se a gente for pensar no dividend yield, né, o que é essa métrica? Ela é simplesmente o pagamento de proventos que um fundo imobiliário faz em um certo período, por exemplo, 12 meses, que é o que costuma aparecer nos sites de análise, dividido pelo preço atual da cota. Então, dando um exemplo fácil matematicamente, se um fundo imobiliário pagou R$10 ao longo de 12 meses e o preço da sua cota hoje é de R$100, dividindo um pelo outro você tem 0,10, multiplique por 100, você tem 10% de dividend yield. E a outra métrica que eu citei, o preço sobre valor patrimonial, é simplesmente o preço que você vê na tela, o valor de mercado do fundo imobiliário, dividido pelo seu valor patrimonial. Se for um fundo de tijolo, por exemplo, a variação dos imóveis que compõem aquele fundo. Se a relação está próxima de 1, quer dizer que, olha, no mercado esse fundo vale mais ou menos a mesma coisa que ele vale quanto a sua última avaliação. Se está muito alto, ele pode estar mais caro do que deveria estar. Ou ele é tão bom que os investidores estão pagando um ágio nas suas cotas, entendendo que talvez numa próxima avaliação os imóveis vão subir de preço. E quando ele está muito baixo, pode ser uma grande barganha ou há um motivo pelo qual ele está muito baixo. Em um fundo de tijolo, muita vacância, muita gente fora, o que vai fazer com que os custos para manter a estrutura do fundo e do próprio imóvel fiquem pesados. E num fundo de papel que está comprando dívidas, está comprando CRIs, você pode ter tido o valor de uma dívida indo a zero devido, por exemplo, a um calote. E aí qual o ponto de você simplesmente entender que o dividendo quanto maior, melhor, e o preço ao valor patrimonial quanto menor, melhor, sem nenhum tipo de análise? É que pode acontecer a seguinte situação. Pense em um fundo imobiliário de papel ou de tijolo que está passando por um grave problema. Num de tijolo pode ser um prédio inteiro que está ficando vago. E eu lembro até de um fundo imobiliário que eu olhava lá em 2016, que muita gente falava que era uma barganha, chamado Alme 11, o Torre Almirante, no Rio de Janeiro, e que ele é uma barganha pelo preço ao valor patrimonial até hoje, porque simplesmente não conseguem locar aquele prédio. Ou um fundo de papel que enfrenta muita inadimplência, o seu valor patrimonial fica muito mais alto do que o seu preço de mercado. Só que pense que isso acabou de acontecer e que antes você tinha um dividendo que estava caindo na conta normalmente. Só que o dividendo pega aquilo que aconteceu nos 12 meses passados e você divide aquilo pelo preço da cota hoje, sendo que a cota pode ter acabado de cair muito. É o que simplesmente que vai acontecer que se você pega o maior dividendo com o menor PVP, preço ao valor patrimonial, você vai pegar esse fundo que acabou de cair muito e que ainda tem um histórico de dividendos gordos e vai comprar como se fosse uma ótima oportunidade. Sendo que talvez o que vai acontecer é que o dividendo vai começar a baixar e o PVP não vai voltar a aumentar, porque vai demorar muito para se locar aquele prédio ou para esse fundo de papel se recuperar desse calote. E agora que eu falei na teoria, vamos dar uma olhada na parte prática, para que vocês entendam do que eu estou falando e parem de cometer esse erro. Eu estou aqui no site Status Invest e eu vim em FIIs Busca Avançada
avançada. Aqui você tem vários filtros para poder utilizar e eu mexi só em 2. Para limitar o número de FIIs que eu vou olhar. O Dividend Yield eu coloquei entre 0 e 18% ao ano e o preço a valor patrimonial. Coloquei FIIs que estão sendo negociados até 1,1, ou seja, 10% de prêmio sobre o seu valor patrimonial. Se eu coloco para buscar, ele me apresenta aqui uma lista com várias informações, mas eu vou olhar apenas isso aqui, Dividend Yield e preço a valor patrimonial. Clicando no Dividend Yield, ele colocou do mais alto para o mais baixo. E preço a valor patrimonial posso colocar também do mais alto para o mais baixo, ou do mais baixo para o mais alto. Só que para facilitar, o que eu vou fazer? Eu baixei isso aqui e coloquei uma planilha de Excel, que é essa que vocês veem aqui na tela. E aqui eu fiz uma adaptação daquela fórmula mágica utilizada para ações do Joel Greenblatt. E o que ele faz basicamente é olhar 2 indicadores para classificar as empresas nas quais ele vai investir. O EV sobre o EBIT e o ROIC da empresa. O que é isso? O EV sobre o EBIT é o Enterprise Value, ou seja, o valor de mercado da empresa mais a sua dívida menos o que ela tem em caixa, dividido pelo EBIT, que seriam os lucros antes de taxas e impostos. Primeiro você tem o EBITDA, que tem depreciação e amortização, tira essa parte, tem o EBIT, até que uma hora você chega no lucro de fato. E simplesmente o que o Joel Greenblatt faz é que ele coloca em um ranking. A empresa que tem a melhor relação do EV/EBIT ganha a nota 1, a segunda a nota 2, a terceira 3, 4, 5 e assim vai. E a mesma coisa para o ROIC. Quem tem o ROIC mais alto, e o ROIC é a rentabilidade que a empresa consegue sobre o capital investido, tanto próprio quanto aquela que ela toma de terceiros, ou seja, quando emite dívida, é uma empresa aqui no Brasil emitindo debêntures, por exemplo, paga 12% ao ano na debênture, mas consegue um ROIC de 20%, ou seja, para ela vale a pena tomar essa dívida. Inclusive, apesar de simples, tem bastante sentido no que o Greenblatt fala, porque afinal de contas, você pensar, mas no EBIT eu não tenho impacto da despesa financeira, se a empresa tem muita dívida, mas veja que ele olha o ROIC, quer dizer que ela tem dívida, mas ela consegue rentabilidade alta sobre esse capital. E a dívida também entra no Enterprise Value da empresa, que é o seu valor de mercado, mais essa dívida, menos o valor que ela tem em caixa. E quanto maior esse número na hora de dividir pelo EBIT, pior a relação, né? Você quer um número menorzinho com EBIT maior para ficar bem classificado. E fazendo isso, esse cara conseguiu bater o mercado. E no final ele faz o seguinte, ele vê a soma dos pontos. Então, se uma ação XPTO3, por exemplo, na hora de colocar num ranking de EV sobre EBIT, pegou a segunda posição e no ROIC pegou a primeira, ela somou 3 pontos. Aí tem uma outra que nesse ranking pegou a 10ª posição de EV/EBIT, mas pegou a primeira em ROIC, somou 11 pontos. Ele compra aquelas que têm a menor pontuação. Aqui eu vou adaptar essa fórmula mágica para fundos imobiliários utilizando esses 2 indicadores que são muito importantes, o Dividend Yield e o preço a valor patrimonial. Então aqui, por exemplo, eu posso alinhar o Dividend Yield do maior para o menor e veja que cada um dos FIIs recebeu uma nota, de 1 até o final da lista que nós temos. E o PVP, vou também colocar aqui do menor para o maior e veja que novamente eles receberam uma nota, de 1 até o final da lista. E agora o que eu quero é ver aqueles que têm a menor pontuação possível. Então vou colocar aqui na fórmula mágica do menor para o maior. Veja que aqueles que somaram menos pontos, porque tem um DI muito alto e um PVP baixo, estão no topo. E o grande campeão com apenas 8 pontos é esse fundo imobiliário aqui, o TORD 11. E agora vamos dar uma olhada no TORD 11, para ver como apenas olhar esse ponto pode ser uma armadilha para o investidor, sobretudo aquele mais novato. Voltando aqui para o Status Invest, nós vemos que esse FII está pagando nos últimos 12 meses 16,93 de Dividend Yield, ou seja, ele pagou 62 centavos e o preço atual dele é 3,70. Mas aí que vem a pegadinha. Ele está caindo em 12 meses 57,8%. No mês atual, 7,7%. Ou seja, é justamente aquele caso na prática que eu havia falado na teoria. Um fundo que estava pagando bem, passou por um problema, o preço da sua cota caiu muito, ela ficou muito abaixo do seu valor patrimonial, que ainda não foi revisado, o que pode parecer uma grande barganha, mas pode ser uma armadilha. Se a gente olha o portfólio do fundo, ele tem basicamente um imóvel, tem posição em 3 FIIs e tem muito ativo financeiro. Tem vários CRIs aqui. Então, o que provavelmente aconteceu, eu não acompanho muito esse FII, mas não é a primeira vez que eu vejo ele aqui no canal, porque naquela época de inadimplência em CRIs, vários FIIs que pagam high yield, né, que tem pagamentos maiores, acabaram sofrendo, é que ele teve problema em algum CRI. E pode ser que isso seja resolvido? Sim, porque o CRI
CRI pode ter uma garantia, eles podem exercer, podem recuperar ou não. E eu simplesmente prefiro ficar de fora de FIIs assim. Eu prefiro aqueles que têm menos chance de ter problemas porque podem ser mais criteriosos na análise dos seus CRIs. E aqui eu não estou falando que não é uma oportunidade, talvez até seja. Como eu disse, eu não estudo a fundo esse ativo. Mas ele é um exemplo prático daquilo que eu falei na teoria, né? Você pode comprar um que caiu muito e não necessariamente vai voltar a subir. E esse aqui é um fundo imobiliário que é muito focado em papéis, mas tem muito mais coisa para você analisar no mercado de fundos. E eu gosto sempre de lembrar daquela máxima que serve muito para ativos de tijolo. Pessoal que tem galpão logístico, prédio de escritório, shopping, que são as 3 coisas realmente mais importantes em um fundo imobiliário e também no imóvel. E anotem isso porque é vital nesse mercado. Localização, localização, localização. Porque se isso aqui fosse um fundo de tijolo e tivesse caído muito porque o imóvel ficou vago, se ele tem uma ótima localização, provavelmente aí sim seria uma oportunidade. Ele caiu de preço agora, mas o imóvel ele é tão ímpar comparado aos demais, numa região tão estratégica, onde não tem mais terreno, que não há outro jeito senão voltar a ser locado em breve. E aí poderia ser uma oportunidade mais clara do que um FII de papel quando isso acontece. E eu quero saber a sua opinião. Você já escolheu o fundo imobiliário assim, simplesmente pegando dividend yield, preço-valor patrimonial, lançando na planilha e comprando sem olhar? Conhece alguém que já fez? E qual foi o resultado disso ao longo do tempo? Deixa um comentário, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com as experiências de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.